Evangelho de Mateus, capítulo 8. Se você não tem a Bíblia, pegue carona com alguém que está perto de você. Tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 8. E se você puder, esteja em pé para a leitura da palavra de Deus. Se por algum motivo você não puder estar em pé, não tem problema. Mas se você puder, fique em pé para lermos a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, dos versos 1 em diante. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém. Feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, fala ao meu coração, porque eu reconheço que preciso ouvir a tua voz e declaro publicamente a minha total dependência de ti. Amém. Amém. Podem se assentar. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante a sua mão. Tem alguém? Primeira vez? Primeira vez? É? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Que bom. Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos. Gente, a leitura que nós fizemos, tão curtinha, uma história que tem começo, meio e fim tão rapidinho, mas ela é tão profunda. Fala a respeito de um homem que era leproso, portanto trazia sobre o seu corpo a marca de uma enfermidade que, além dos problemas físicos que ela trazia, era uma enfermidade que marcava a pessoa como uma pessoa que estivesse com algum problema também de ordem espiritual. Marcava essa pessoa com uma palavra muito forte, usada na Bíblia, a palavra impuro, ou ainda, pior que essa, a palavra imundo. A pessoa que estava com a lepra, ela era considerada como uma pessoa imunda, como uma pessoa leprosa. A lepra, na verdade, esse é um apelido da doença que é chamada mesmo de mal de Hansen. Mas a lepra recebe esse nome por causa de uma árvore, que a sua casca vai soltando toda até o tronco ficar liso. E como essa casca ela vai se abrindo e soltando aos poucos, e essa árvore tem esse nome, por isso esse nome foi dado à pessoa com o mal de Hansen. Agora veja, aquele homem, ele tinha uma marca terrível sobre a sua vida em todas as instâncias. Fisicamente, estava doente. Emocionalmente, separado da família, separado da sociedade, já que uma pessoa leprosa não podia viver junto com as pessoas sãs. Elas tinham que viver separadas, isoladas. Em alguns lugares, como por exemplo na região de Samaria, elas viviam em vales. Os seus familiares chegavam na parte alta, colocavam alimentos, roupas e outros objetos de necessidade pessoal daquelas pessoas, colocavam dentro de balaios e desciam aquilo por uma corda para que as pessoas pegassem lá embaixo. Aqueles balaios não poderiam ser reutilizados, eles eram queimados. Nada com o que um leproso tivesse contato, uma pessoa depois poderia também ter contato.
Portanto, as pessoas leprosas, elas estavam sofrendo fisicamente e sofrendo emocionalmente. Se fosse um homem, tinha que estar separado da sua esposa e separado de seus filhos. Não poderia mais estar trabalhando. Não poderia nem mesmo ir a uma igreja. Enfim, não poderia entrar na cidade. Tinham que viver isolados. Em alguns lugares, o costume é de que andassem com uma sineta pendurada no pescoço, como se fosse um animal. Para que, quando as pessoas estivessem se aproximando, ao ouvirem aquela sineta, se desviavam deles, porque não podiam passar nem perto. Nos lugares que não usavam esta sineta, eles mesmos tinham que começar a gritar. Quando alguém viesse em sua direção, e eles às vezes sem poder sair de onde estavam, de tão doentes, eles tinham que começar a gritar: imundo, imundo, para que as pessoas soubessem que ali estava um leproso e não se aproximassem. Eles estavam feridos espiritualmente, já que a lepra era sempre considerada uma enfermidade consequência de pecado, ou da própria pessoa, ou de alguém da sua família, ou de algum dos seus antepassados. Por isso essa pessoa nem podia ir à igreja. Aliás, quem declarava que a pessoa estava doente era o sacerdote. O sacerdote fazia um exame, ele ocupava o lugar de um médico, e ele fazia um exame na pessoa para saber se ela estava leprosa. Assim também, como somente o sacerdote poderia declarar que essa pessoa estava curada. Por isso que você perceba que aqui, logo depois de Jesus orar por esse homem, Jesus diz: mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Só o sacerdote poderia declará-lo limpo da lepra. Essa era a situação de um homem leproso. Então veja que não é tão simples a gente falar: esse homem leproso chegou até Jesus e pediu: Jesus, se o senhor puder, se o senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero, seja limpo, e pronto. A Bíblia está resumindo a história, mas por trás disso havia uma dificuldade muito grande. E sabe de uma coisa? Este homem, entre todos os seus desafios, ele enfrentou um que é o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O começo da leitura nos diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Uma multidão. Este homem, para que alcançasse essa grande bênção, este homem, para que alcançasse esta grande libertação na sua vida, ele teve que ter a coragem de sair do meio de uma multidão. A multidão, ela é sempre muito perigosa, mesmo quando uma multidão está reunida por uma boa causa, mesmo. Observe que recentemente vimos e continuamos vendo multidões se reunindo no Oriente Médio para protestar naquilo que eles estão certos, naquilo que eles têm direito. Mas mesmo fazendo a coisa certa, quando a multidão se reúne, é perigo. No Egito, a multidão se reuniu para depor um homem, um ditador que está há 30 anos no poder. Um país onde 80% da população vive numa condição abaixo da condição de miséria. Imagine. Portanto, a multidão está certa em se reunir e protestar. Mas veja como é perigosa a multidão, mesmo quando ela está bem intencionada. Jornalistas que não tinham nada a ver com a história foram machucados. Você está vendo o perigo da multidão? Jornalistas inocentes foram machucados. Estes que nós ficamos sabendo. Quantas outras pessoas inocentes foram machucadas? Quantas mulheres foram estupradas numa situação como essa? E um dos saldos é esse, que no final daquela rebelião toda da multidão, o museu foi saqueado e peças importantes de ouro foram roubadas.
Você está vendo o perigo da multidão? Esse é o perigo da multidão, mesmo quando reunida, bem intencionada. É o que continua acontecendo na Líbia. Ontem e hoje estão chegando grupos de brasileiros, pessoas que estão lá aflitas, algumas delas com dificuldade, porque tiveram dificuldade para entrar no aeroporto, porque a multidão estava querendo invadir o aeroporto. E pessoas inocentes que nada tem a ver com aquela história, que nada tem a ver com o problema do Gaddafi, mas eles estavam ali pagando por isso. Por quê? Porque havia uma multidão protestando justamente, mas mesmo assim, multidão é sempre perigosa. E quando eu falo multidão, no exemplo que eu quero usar, eu não estou me referindo apenas a uma quantidade muito grande de pessoas, mas vamos pensar aqui que essa multidão representa grupos, representa algumas pessoas às quais às vezes nós estamos ligados, e das quais nós precisamos nos libertar, para termos de verdade a coragem de tomar posse de coisas grandes na nossa vida. Quantas pessoas que estão presas pelo pensamento de uma multidão. Quantas pessoas que estão presos ao que é chamado na psicologia de consciente coletivo. Se todos estão dizendo que aquilo ali é daquele jeito, muitos acabam tendo medo, receio de pensar por si mesmo e acaba pensando junto com todos os demais. Por que você acha que esse povo demorou tanto para se revoltar? Porque durante muito tempo conseguiram passar uma ideia, naquela visão anunciada por Churchill, que se você contar uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E convencendo as pessoas de que elas são pequenas, de que elas não podem, de que elas não são capazes. Sabe? Às vezes existe uma multidão chamada marido. E essa multidão chamada marido fica incutindo na cabeça de uma minoria chamada mulher, esposa, de que ela não pode, de que ela não é capaz. E ela acredita. Assim como existem homens que às vezes estão sendo sobrepujados por uma multidão, chamado pai. Não se espante, mas é verdade. Que de tanto aquele pai dizer para aquele moço, desde pequeno, você não serve para nada, você não presta para nada, você não vai conseguir nada, a ponto daquele menino crescer acreditando nessa multidão. E sabe por que estou chamando de multidão? Pela força que tem a voz desse pai na cabeça daquele menino. Sabe por que eu estou chamando esse marido de multidão? Pela força que tem a voz desse marido, escolhido como objeto do amor dessa mulher. E agora este homem está o tempo todo dizendo para essa mulher que ela não pode, que ela não é capaz. E não pensem vocês que isso acontece só em relação o homem e a mulher, mas acontece ao contrário também, de mulheres que ficam na cabeça do homem, sempre o desvalorizando, o colocando no chão, o colocando para baixo. Todos são melhores,